O verdadeiro dom de línguas versus o falso dom de línguas. Origem, propósito e engano. Texto base, Atos 2, 1-11, 1 Coríntios 12, 14. Vivemos em uma época em que multidões afirmam possuir o dom de línguas. Igrejas inteiras são construídas sobre essa experiência. Pessoas são ensinadas a repetir sons sem significado, sílabas desconexas, expressões emocionais, e tudo isso é chamado de língua dos anjos, mistério espiritual, oração celestial. Mas a pergunta que precisa ser feita é simples e inevitável. Isso realmente vem de Deus ou é um engano religioso? A Escritura nos obriga a testar tudo. 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo, retende o bem. E quando examinamos biblicamente, historicamente e teologicamente, descobrimos algo chocante. O que muitos chamam hoje de dom de línguas não tem relação alguma com o dom bíblico. Hoje veremos três coisas: a origem bíblica do verdadeiro dom de línguas, o propósito divino desse dom, o engano histórico e espiritual do falso dom moderno. E veremos que esse assunto não é apenas teológico, é assunto de verdade e salvação. A origem do verdadeiro dom de línguas. O verdadeiro dom de línguas aparece claramente em Atos 2. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Atos 2:4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora observe algo decisivo. Atos 2:6-8 explica o que aconteceu. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 11 diz: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Isso significa algo absolutamente claro. O dom de línguas era falar em idiomas humanos reais. Não eram sons, não eram sílabas repetidas, não eram transes emocionais. Eram idiomas reconhecíveis. O texto menciona povos de várias regiões: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Egito, Líbia, Roma. Cada um ouvia o evangelho em sua língua nativa. Portanto, o verdadeiro dom de línguas era um milagre linguístico para comunicar o evangelho. Não era espetáculo, não era êxtase, era evangelização sobrenatural. O propósito do verdadeiro dom. O dom de línguas tinha três propósitos principais. Sinal apostólico. Hebreus 2:3-4 diz que Deus confirmou a mensagem apostólica por sinais, prodígios e vários milagres. Os dons milagrosos confirmavam a autoridade dos apóstolos. Não eram experiências comuns da igreja, eram credenciais apostólicas. Sinal de juízo para Israel. Paulo explica isso em 1 Coríntios 14, 21-22. Ele cita Isaías: por gente de outras línguas falarei a este povo. Isso significa que Deus estava dizendo: Israel rejeitou o Messias, então agora o Evangelho seria proclamado às nações. As línguas eram um sinal de julgamento contra a incredulidade judaica. Propósito missionário. Antes de a Bíblia estar completa e antes da expansão missionária organizada, Deus concedeu temporariamente a capacidade de falar idiomas. Isso acelerou a propagação do Evangelho. Mas quando os apóstolos morreram, a igreja se estabeleceu, as escrituras foram completadas, esses sinais cessaram. O falso dom de línguas. Agora chegamos ao problema. O que vemos hoje não se parece com o dom bíblico em absolutamente nada. Observe as diferenças. Novo Testamento. Idiomas humanos reais. Mensagem compreensível, ordem no culto. Interpretação obrigatória. 1 Coríntios 14, 27-28 diz: se alguém falar em língua, haja intérprete. Se não houver intérprete, cale-se. Movimento moderno. O que vemos? Sílabas repetidas, sons sem significado, emoção coletiva, ausência de interpretação, todos falando ao mesmo tempo. Isso contradiz diretamente a Bíblia. A origem histórica do falso dom. Aqui está algo que muitos não sabem. Durante quase 1800 anos da história da igreja, não existia esse fenômeno. Grandes homens de Deus nunca praticaram isso. Agostinho, Lutero, Calvino, Spurgeon, Whitefield, Edwards.
Nenhum deles falou em línguas. Por quê? Porque esse fenômeno não existia na igreja histórica. Surgimento moderno. O movimento começou no início do século XX, em 1901, em uma escola bíblica no Kansas, Estados Unidos. Uma mulher chamada Agnes Osman afirmou falar em línguas. Depois disso veio o famoso avivamento da Rua Azusa em 1906. Ali surgiram manifestações, gritos, tremores, sons incompreensíveis, experiências emocionais. A partir dali nasceu o pentecostalismo moderno. Mas há um problema sério. Fenômenos idênticos existem em religiões pagãs. Xamanismo, espiritismo, cultos africanos, religiões orientais. Eles também produzem glossolalia, fala estática. Isso mostra algo alarmante. Esse fenômeno não prova a ação do Espírito Santo. O engano espiritual. Satanás sempre tentou imitar o sobrenatural. Segundo Coríntios 11:14 diz: Satanás se disfarça em anjo de luz. E Jesus advertiu, Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Eles tinham experiências espirituais, mas Cristo dirá: nunca vos conheci. Percebam, experiência espiritual não prova salvação. O que prova é arrependimento, fé em Cristo, submissão à palavra. Agora, algumas perguntas diretas. Se as línguas são idiomas, por que ninguém entende? Se o Espírito Santo inspirou, por que Paulo mandaria ficar em silêncio sem intérprete? Se esse dom é tão essencial, por que os reformadores nunca tiveram? Se é obra do Espírito, por que produz desordem que contradiz a Bíblia? 1 Coríntios 14:33 diz: Deus não é Deus de confusão. O perigo do falso espiritualismo. Quando a experiência substitui a Escritura, três coisas acontecem. Primeiro, a Bíblia perde autoridade. Segundo, emoções governam a fé. Terceiro, falsos mestres dominam o povo. Então as pessoas passam a buscar visões, revelações, sonhos, línguas, manifestações, mas não buscam arrependimento verdadeiro. O verdadeiro Evangelho. O Espírito Santo não veio para produzir sons. Jesus disse em João 16:14: Ele me glorificará. O Espírito aponta para Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo Salvador. A verdadeira obra do Espírito produz convicção de pecado, arrependimento, fé, transformação, não barulho. Novo nascimento. Você pode falar 1000 línguas. Se não nasceu de novo, está perdido. Você pode ter experiências espirituais. Se não se arrependeu, continua condenado. A pergunta não é: você fala em línguas? A pergunta é: você foi regenerado pelo Espírito de Deus? Se você está preso em um sistema religioso que substitui a palavra por experiências, hoje é o dia de voltar à verdade. Cristo não morreu para produzir êxtase religioso. Ele morreu para salvar pecadores. Arrependa-se, crê no Evangelho, abandone o engano e venha ao verdadeiro Cristo das Escrituras.